Salve, salve família! Quer ter uma renda mensal de no mínimo R$ 3.200 só gravando vídeos pro YouTube? Entre no link na descrição e veja o curso desse cara. É super rápido e ele tem milhares de alunos nesse exato momento ganhando muito dinheiro fácil no YouTube, beleza? Então bora pro corte. Feliz. E me avisaram um mês antes de começar. Então eu tive um mês pra organizar minha vida. E o Léo nessa história? Você conversou com ele? Qual foi a história que vocês... Foi a primeira pessoa que eu avisei. Na verdade, meu sogro e minha sogra estavam em casa, eles souberam. Tá. E aí o Léo... Ele não estava em casa na hora? Tava no SBT gravando. Tá. Aí eu liguei pra ele, tava com o mic e tal. Tava com o quê? Com o microfone. Ai, gente, desculpa meu nariz, eu tô ficando fanha. Eu entendi, nariz... o bique, tava não. com o bique. Eu falei, nossa, tava meu com... nariz tá péssimo. E aí tava com o mic, ele falou, vou no banheiro tirar o mic e aí a gente conversa. Aí eu contei pra ele, porque eu tava ligando várias vezes, ele falou, meu, o que aconteceu tal. Aí eu o falei, cara preocupadaço, né? Aconteceu alguma preocupado, coisa. alguém morreu, tô ligando várias vezes. Aí eu falei, pô, amor, me ligaram, eu entrei na fazenda. Ele, puta que pariu, tá Ele ficou zoando. felizão. Muito, ficou muito feliz. E aí sentamos pra conversar, porque a gente tem relacionamento em questão de mulheres, né? Relacionamento aberto. Então, a gente conversou muito. Na nossa conversa, a gente chegou a cogitar, será que a gente termina? Eu termino pra ir? Ele perguntou, será que você vai... Chegaram a pensar isso? Jesus, será que... Se a gente continua quando você voltar, o que a gente faz? Então, porque assim, eu tenho uma amizade muito boa com ele. É tanto que nessa volta de tudo que aconteceu, a gente conversou muito, a gente não discutiu, a gente não brigou, foi tudo muito tranquilo. Aberto, direto. Muito. Aconteceu isso, não aconteceu aquilo? Sim, a gente é sincero um com o outro, a gente conversou muito, Então, ele é muito meu amigo. Foi o que ele me falou. Como você tá falando, eu posso até abrir. Ele falou, não, conversei com ela. Ela falou, não, aconteceu nada. Sim. Não, se acontecesse, ela ia me falar. Ela falou, não aconteceu nada. Sim. Mas com a montagem, né? Você coloca o filme, você monta do jeito que você quiser. E aí... Sim, aí a pessoa fala, não tem como negar o que vi. Realmente, só que assim, quando eu saí, quando eu tava ali, até quando me perguntaram na cabine de descompreensão, Aline, não sei o que do edredom, babá. Você nem se lembrava direito? Não, aí eu olhei pra ele, o MC olhou pra mim, e aí a gente falou, tá, não tem nem o que explicar, porque não aconteceu nada. Tipo, eu entendo que a visão do edredom, do jeito que foi mostrado, até eu, óbvio. Do jeito que eu vi. Eu também, dou total razão, total. Aí dá a câmera lenta aqui no rosto, aí corta... Sim. Né? E você faz a montagem disso que quiser. Sem contar que eu tomo alguns remédios, porque eu tenho depressão bipolar, então... E lá pode tomar remédio normal? Lá tem que tomar. Tem que tomar. Então, eu tava muito bem medicada, eu tava tomando os horários. Se tiver algum problema lá, vai ter alguém pra cuidar de você lá? Como funciona tem que ter, na fazenda? Tem que ter. Você tá muito mal, você tem que tomar o remédio, você tem consulta o remédio lá, lá a gente já vem de fora com o remédio, então todo a prescrição, você já entra lá, vou ficar tanto tempo, então tem tanto... Sim, você é obrigado a levar o remédio a quantidade de tempo que você o suficiente, ficar. O suficiente pra acabar, pra você ganhar, porque não sabe quem vai ganhar, então cada um leva o total. Entendi. Pra ser um ganhador ali no 3 meses. E vida que segue. Claro, é isso que tem pra falar. E te passava assim na cabeça, por exemplo, quando você deu um beijo nela, falou assim, o que as pessoas estão perguntando? Ou você só se preocupava, por exemplo, com o Léo? Eu me preocupo com o Léo e foda-se as pessoas. O que te passava pela cabeça? É porque quando eu prometi pra mim mesmo que eu ia me entregar ali, que eu ia entrar pra viver... Eu entrei vivendo as situações. E o beijo com ela aconteceu. Como eu acho que também, da parte dela, se ela falar, ela só viveu. E eu também vivi. Não foi premeditado? Não, de nenhuma forma. Entendi. Aconteceu, foi uma situação totalmente... Tanto que depois a gente continuou um tempo juntas. Enfim. Mas o Léo, eu achei que não ia ter problema. Porque ele concordou. Ele falou, menina, tudo bem. Ele sabia que fora menina, tudo bem. Mas ele falou, pô, lá dentro eu não imaginei que talvez ia rolar mesmo, não sei o quê. Então, ficou um pouco... o dito pelo não dito, assim. Mas o Léo até já falou isso também, eu vi ele falando sobre isso. Era um acordo que vocês tinham de... Mas era assim, era sempre vocês juntos, não você pegando uma garota sozinha. Depois ele falou... depois ele falou pra mim, ele falou, quando eu voltei, ele falou, poxa, amor, não era... Era só se eu estivesse contigo, não sei o que. Eu falei assim, mas falei, poxa, mas enfim, a gente conversamos. A gente conversamos e tal. Mas inclusive, quando eu tô com ele... O homenagem, né? O famoso homenagem, que a gente não tem tabu nenhum, eu falo sobre tudo, não tem problema. A homenagem acontece com a minha escolha. Ele nunca escolhe, assim. Você escolhe. Eu que escolho. E pra ele tudo bem. Isso aconteceu desde o começo? Vocês conversaram sobre isso? Ele descobriu desde os 17 eu sou bissexual. E aí eu com o tempo, e aos poucos, passando as informações, ele me conhecendo um pouco, abri pra ele. Falei, olha, eu também gosto de meninas e tudo mais, tal.
E aí foi uma informação. E depois fui levando com o tempo, falei, o que você acha se a gente fizesse tal. Aí ele falou, bom, nunca tinha feito, mas vamos experimentar, pode ser legal pro casal. E acho que é uma coisa legal pro casal, pra gente sair um pouco fora da rotina. A primeira homenagem dele foi com você, então? Foi. Pô, que legal. Eu tive 2... Já teve experiência de homenagem? Eu tive 2 na minha vida. Não, ainda não. Foi o mais próximo que eu cheguei perto de Deus, eu acho. Tá aí uma boa ideia. Boa ideia! Tá aí, É Lene. verdade, Lene. Sabe aquelas coisas que você faz no final do ano, assim? Tipo, como chama? Coisas pro ano que vem? Tem um nome. Das anotações, você faz a sua checklist, né? Pra você. O que você vai fazer? Coloca aí, homenagem, cara. E depois você me conta. Vai contar aqui no programa e depois de colar. Pode deixar. Cara, Mas e o seu, demais. foi incrível? Foi incrível. Foi uma namorada que me deu demissão. Quanto tempo você é casado? 7 anos. 7 anos. Se eu falar com a minha mulher, negócio dela, tá pão na boca. Mas mas eu respeito. Cada um, sim, eu também. Nossa, cada um com seus gostos e enfim. Mas foi isso. Ela quis me dar de presente de aniversário, chamou uma amiga, curti pra caramba. Acho mas que a minha preocupação sempre era ela... Depois de acontecer, ficar estranho a gente, entendeu? Sim, porque sim. você imagina, né? Assim, às vezes da mulher procurar ele, né? Porque no caso, ou ela ficar assim, mas você gostou? Como que é? E foi tranquilo. Mas o medo era assim... Vida que segue, cada um vida que segue. Tipo, o meu medo é assim, era amiga dela, então a gente ia encontrar com a amiga. Era amiga. Então, eu tento não fazer isso com amiga. Eu acho porque perigoso. É muito arriscado. Eu também acho. Porque pode até atrapalhar a sua amizade com a outra pessoa. Eu acredito que sim, né? também. Então, sempre que aconteceu, foi com outra pessoa. Foi com não amiga. Foi com outra pessoa, exatamente, não amiga. E outra coisa, não sei se você não estava aqui ainda, Lene. Quando o Léo veio aqui, deixa eu te contar um babado aqui. Meu Deus do céu. Uma funcionária da gente que faz cortes. Isa, vou contar aqui mesmo, hein? Isa deu em cima do Léo. Ele não me contou! A gente perguntou aqui, eu acho que durante o programa ou foi depois? Acho que foi durante o programa. Olha só, Léo Lins! Não, ele falou, vou conversar com a Aline e ver se ela topa. Que ela queria fazer homenagem. Ela queria? Queria. Ele não me contou isso, ele não levou a informação pra frente. Não levou a informação, mas isso aconteceu aqui no programa. É a Isa, depois eu mando foto aí. Um beijo, Isa. Já compartilhar suas fotos aqui. Pô, então a primeira homenagem foi... E aí ele gostou e falou, não, se for comigo, beleza. Foi. Mas é que eu acho que ele não imaginava que poderia, sei lá, encontrar alguém e tal. Mas ele sabe que eu sou apaixonada por ele. Então, isso que eu queria saber. O fato de você beijar uma outra garota lá... não tira o amor que você tem por ele. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tira. Não tirou. Você não teve uma relação afetiva com a pessoa lá? Então, é porque foi nossa, eu acho que você não acompanhou, mas foi... O mundo aconteceu ali dentro, assim. Foi complicado. A gente começou... Era um quarteto, né? Tá. Era eu, a Daiane, o Rico e a Valentina. Você fala quarteto porque eram as pessoas mais próximas, que meio é um time. Sim, éramos um time. A gente se identificou, se juntou. E com o tempo, coisas ali dentro da casa... Aí eu tava com a Daiane e tudo mais, junto com o Rico, tanto com a Valentina. E coisas foram acontecendo no jogo. Entendi. Então, aí começou de uma certa forma que ela não se identificava mais com o meu jogo. E eu também não me identificava com o dela. O que é não se identificar com o jogo? É o tipo de estratégia? Da forma que... talvez da estratégia, da forma que ela agia, da forma que ela fazia. E como ela também não concordava com a minha. O que acontece com o MC Gui em específico? Foi um ponto que vocês tiveram uma amizade maior? Tipo de brother, assim, e tamo junto? Como que foi? Quando eu comecei com amizade com ele, é que não mostrou em específico. Que momento que foi? Que eu me aproximei muito dele foi numa situação que teve uma dinâmica do vinho, que tava todo mundo... Eles deram vinho pra gente antes de uma situação. E aí ele começou a se sentir mal na mesa por conta de algumas brincadeiras, eu acho e tal. E ele se levantou e foi embora. Mas você lembra que tipo de coisa Eram falaram? piadinhas, comentários, piadinhas aleatórias. Não era nada sobre ele, mas piadinhas aleatórias entre um e outro comendo pizza, bebendo vinho. E ele simplesmente saiu da mesa, se levantou e foi embora. Só ele. Entendi. Eu falei, pô, o garoto tá sozinho. E eu fui atrás dele, eu falei, pô, amigo, o que aconteceu? Por que você tá triste? Ele falou, pô, é isso, é aquilo, babá. Começou a contar várias situações e ele ia pra roça. Eu lembro que o pessoal tava excluindo ele durante 3 dias, ele ficou sozinho, sem falar com ninguém. Eu falei, não posso deixar o menino sozinho. É tanto que várias pessoas, às vezes, lá que se excluíam, eu ia atrás, porque eu não queria deixar ninguém só. Ele não foi o primeiro, você E aí foi isso, que eu fui atrás. Não, eu fui atrás até de outras pessoas lá dentro, fui conversar, não deixei sozinho. E aí falei, pô, amigo, o que foi e tal? E ele começou a desabafar comigo. Aí eu comecei a desabafar com ele, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A gente pegou uma amizade, bom dia, aí abraçava, um abraço ali, bom dia, outro abraço. Aí não sei o quê, pô, uma brincadeira e tal. Na festa a gente dançava junto, aí o que aconteceu, enfim, todas as situações. Outras vezes dancei com ele na festa. E foram indo as situações. Quando eu vi, já tava naquele
Naquele limite da amizade. Amizade pode parecer... Entendi. Sim. Aí quando eu saí, eu falei, Mas meu Deus. Em nenhum momento você sentiu que ele tava dando em cima de você? Não, teve aquela situação que todo mundo já sabe. Que eu tô de... Que olha pra baixo, que foi, né, o que repercutiu mais, virou uma piada, virou meme. Aquilo... tanto que quando eu falei, percebi. Eu senti, eu percebi e saí. E continuei dançando. Eu tinha já bebido um pouco. Aí eu percebi, tirei o abraço e fui andar. Então foi uma situação que no outro dia, sabe uma coisa que pra mim, ali, visto de tantas coisas que estavam acontecendo lá dentro, eu falei, ok, tipo, segui minha vida, continuei no jogo e nem me lembrei muito bem disso. Aí foi juntando, aí juntou com a questão do edredom, juntou com outras questões e foram pegando pontos e realmente quando eu saí eu falei... juntou uma história toda... Não, aí realmente... E aí não tem nem isso que isso eu não sabia, por exemplo, desse momento que você foi consolar ele, que tinha saído, isso nessa montagem da fita, não colocaram isso não tinha. Que foi o começo da amizade, não Foi bem o comecinho, teve diversas situações. Teve o comecinho que ele me ajudou com os animais, eu me ajudava, a gente descia junto, falava, pô, amigo, vamos dar uma volta, eu conversava. Entendi. E aí foi indo. E toda essa situação de amizade gerou essa proximidade que foi excessiva. Que então, você falou que se arrepende, que se tivesse uma oportunidade, faria diferente. Faria diferente. Visto de fora, com os olhos de todo mundo também de fora, eu acho que eu concordei com todos ali na situação. Mas eu entendo você, a intenção não era essa, mas você vendo de fora, parece realmente... Sim. Você pouparia... Porque uma traição não aconteceu, não traiu o Léo. Então, deixar claro isso, não aconteceu em nenhum momento isso. As pessoas igual, o edredom, por mais que eu fale, as pessoas já têm uma pré-conceito do que aconteceu. Uma pré-definição, um pré-julgamento. Então, na cabeça vamos dela... falar do edredom. Eu vi esse vídeo. Você tá de um lado, ele tá de outro deitado. Você tá em pé, a gente deitava sentada... ao contrário, justamente para não deitar lado, para não parecer uma conchinha. E mesmo assim, não adiantou nada.